דוד השם הוא לא יחסר בנאות השם יביצני על מלוכות ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו. Pessoal, bom dia, graça e paz. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Juízes. Nós estamos no capítulo 7 hoje, amém? Estudo do livro de Juízes, capítulo 7. Vamos orar. Deus Santo, nós te louvamos, te bendizemos o teu sagrado nome. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Nos dirija os passos, faça conforme a tua vontade, nos ensina o teu querer. Nós queremos consagrar a nossa vida a ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, pessoal, vamos ler alguns versículos para a gente fazer a introdução. Lembrando que capítulo 6, vocês lembram da história, né? Então vamos dar continuidade. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo? Esse contigo irá, porém de todo aquele de que eu disser, este não irá contigo. Esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Amém. Vocês conhecem bem a história, né? Esse capítulo aqui é um cenário para muitas pregações, né? E vocês estão familiarizados, mas a gente vai ouvir e vai entender algumas coisas aqui que estão além do que muitas vezes a gente imagina. Então, pessoal, como eu disse para vocês, capítulo 7 é um capítulo bem rico, né? E eu espero que vocês tenham experiências maiores aqui, a partir desse entendimento, estudando, né? Não simplesmente através de uma pregação, mas estudando. O Gideão terminou suas provas com Deus. Lembra na semana passada? Ele fez várias provas com Deus, porque ele não tinha certeza, né, de que era Deus que estava falando com ele. E isso é natural, a gente tentar entender Deus de forma certa. Então não seja tão religioso a ponto de achar que você tem a obrigação de interpretar Deus, né? Deus tem paciência com a gente e Ele conhece as nossas limitações. Deus não tem problema com limitações e defeitos. Deus gosta de coerência, né? Porque perfeito é só Ele, né? Por isso que Ele teve muita paciência com Gideão. Gideão perguntou, duvidou, mesmo assim Deus teve muita paciência. A gente aprendeu sobre isso, né? Terminando as provas com Deus, a partir desse ponto, a gente entende que Gideão sabe exatamente quem é Deus e o que ele é, né? Que ele está preparado para essa empreitada. Aparece no versículo 1 o nome Jerubaal, né? É claro, né? Esse nome passou a ser o nome honorável do Gideão como alguém que se tornou inimigo de Baal. Vocês lembram
é que Gideão destruiu os altares do seu pai, né? Altares construídos a Baal, porque era um homem idólatra. E por causa disso, ele recebe esse título de Jerubaal, como o inimigo de Baal. Aparece aqui o nome Fonte de Arode, que é o local onde eles estão acampados, né? Significa lugar trêmulo, no hebraico, ou terror, palpitação, né? Ou lugar onde Deus provou o exército de Gideão. Exatamente às margens desse local, dessa fonte de Arode, né? Tem um rio aqui, é onde Deus vai provar o exército de Gideão. Deus é um Deus que prova a gente, né? É isso. A gente está sempre passando por provação, né? Porque Deus é um Deus que prova. Então, dentro do versículo 1, nós entendemos que o exército de Gideão está acampado junto à fonte de Arode. Ok? Vamos seguir para o versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão. Aí a gente tem aqui uma interrogação para ser feita, porque Deus está dizendo que Gideão tem muita gente com ele. Ele tem 32 mil homens com ele. E Deus considera isso muitos homens. Só que quantos midianitas tem aqui para ele lutar? Vocês têm o número aí? 135 mil midianitas para ele enfrentar. Então, 32 mil israelitas que vão ter que lutar com 135 mil. Então, essa conta aqui é meio incompatível, né? É como se você fosse uma pessoa bem fraca, né? Logicamente fraca, e você tem que enfrentar alguém muito forte. É mais ou menos você ter que enfrentar um Davi, ter que enfrentar um Golias. É como se Davi tivesse que enfrentar Golias e Deus estivesse falando para o Davi assim: Davi, você é muito forte ainda para você vencer, você está com muita força. Não percebe isso? Então a gente tem que entender profundamente qual a intenção de Deus. Porque Deus está dizendo a Gideão: é muito povo que está contigo. Versículo 2. Para eu dar aos midianitas em sua mão. Agora ele vai dar uma justificativa, por que ele está dizendo isso? A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Certo? Então, você precisa ter menos, porque se você tiver muito, vai chegar num ponto que vocês vão se gloriar, e dizendo: a gente só venceu porque a gente estava em muitas pessoas. Né? Mas a gente está vendo a lógica aqui que o exército de Israel não é muito, porque são menos. Né? Mas Deus está considerando que ainda é muito, porque Deus quer com que o poder dele se manifeste. Deus quer que o nome dele seja exaltado, certo? Então a gente sente uma pitadinha assim, né? Como ser humano, a gente sente o que Deus está querendo, né? Entende? Mas não é a intenção de Deus aqui se aparecer, a gente vai entender. Porque tem gente que tem interpretação, diz assim: olha como que o ego de Deus é grande, né? Mas preste atenção nisso. Ele vai dizer, versículo 3: agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido aqui no sentido de ser uma pessoa que não tem iniciativa, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então, de 32 mil, 22 mil voltaram. Puxa vida, né? Compreenda isso. Que o propósito de Deus é dizer para eles, a gente já viu o propósito aqui, Deus já confirmou o propósito no versículo 2. Por que é que Deus disse que Israel tinha muitos homens ainda? Ele falou aqui no versículo 2. Mas é porque vai que vocês vão ganhar a guerra e vão achar que foram vocês que venceram. Certo? Por isso que eu acho que vocês estão com muitas pessoas. Mas aí a gente faz uma pergunta aqui, porque a subtração que Deus vai fazer no exército de Israel, que já é pequena em relação aos midianitas, vai ser de 99%, 99,06%.
certo? Deus vai fazer uma subtração em Israel, e você diz assim, eu não tenho nada. Aí Deus vai dizer assim, você vai ter menos ainda. Certo? Humanamente falando, eles não tinham condições de vencer os midianitas. E para piorar a situação, Deus vai remover 99,06% do exército dele. Vai ficar menos de 1%. Compreende isso? Vocês já pararam para fazer essa análise aqui detalhada nesse capítulo? Talvez nem todos, né? Deus deu uma explicação por que ele vai fazer a subtração, mas a gente percebeu aqui que existem pessoas nesse exército de Israel que eles possuem, vou aplicar essa palavra, disfunções emocionais. Como se a gente tivesse essa igreja aqui, e a gente tivesse que avançar para um novo nível, e aí Deus olha e fala assim, é muita gente aqui para vencer essa batalha, vamos diminuir esse povo. Dá um gelinho na espinha? Dá, né? Vão diminuir esse povo. Por quê? Porque eles possuem disfunções emocionais que podem comprometer o grupo inteiro. Então, são duas coisas aqui. Deus identificou que eles poderiam ficar soberbos, porque tinha um número expressivo, mesmo menor, mas era expressivo, 32 mil homens. E Deus também está preocupado com as pessoas que têm problemas emocionais no meio desse grupo. Por isso que Deus vai dizer aqui, olha, vamos revisar o versículo 3. Agora, pois, diga, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte. A instrução de Deus foi a seguinte, Deus não disse assim, ó, você volta. Deus não falou isso para Gideão, para dizer, ó, o João volta, a Maria volta, o Pedro volta, o Tiago volta. Ele não falou isso. Aí que é o problema. Deus não falou isso. Deus disse o seguinte, ó, você vai falar para o povo o seguinte, quem aí for tímido e medroso, volte. Vocês têm essa liberdade voluntária para voltar. Para desistir do caminho. Vocês fiquem à vontade. Isso aí que pega, porque Deus não disse, ó, você não vai que você está reprovado, você não vai que você está reprovado. Pelo menos nessa primeira subtração ele não fez isso. Na segunda ele vai fazer. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, vocês aqui, vocês estão num grupo aqui de tantas pessoas aqui nessa igreja. A gente tem uma luta para vencer lá na frente. Né? Parece que o cenário é parecido, né? Os que estão no mistério sabem o que eu estou falando. Então vocês que... E, sabe, nós temos uma luta para ser vencido, uma batalha para vencer, que é desafiadora. Quem de vocês aí que forem tímidos, né, e medrosos, vocês voltem. Galera. Foi isso que aconteceu. Voluntariamente eles admitiram que eles eram medrosos e tímidos. Ou seja, gente que não conseguia tomar iniciativa. Deus não precisou mostrar, apontar ninguém. Ele disse que o cara se sentia tão tímido, sem iniciativa, e tão medroso, que ele não vai perder essa oportunidade. Ele falou assim, eu já estou doido para desistir. Eu estou doido para poder não ter que enfrentar problema. Então eu vou nessa onda agora. Estão entendendo o que eu estou falando? Aí daqui a pouco aquele monte. De 32 mil homens... Aí está o problema, né? Qual o percentual que eu falei para vocês? 60, eu anotei, ó. A primeira subtração foi 68,5%. Saiu de lá, 22 mil homens voltaram. Você já pensou um negócio desse? Se eu falar aqui, pessoal, quem for medroso aqui para enfrentar os desafios que essa igreja tem que enfrentar, quem entende que não tem iniciativa para avançar, se apresente, por favor. Mas a gente pode voltar, pastor? Pode. Pode desistir? Pode. Aí a galera, a maioria, só ficou aquela minoria, vamos embora. Isso era tão forte neles que eles só queriam uma oportunidade de Deus. Ó Deus, se o Senhor me der a oportunidade para me desistir, uma oportunidade para mim voltar atrás, para mim abrir mão de tudo, para mim me acovardar, eu quero pegar essa oportunidade, Senhor. Entende?
Então esse é o fato que está acontecendo aqui. Então, tinha um exército de 32 mil? Não tinha. Então a gente aprende que volume de gente não significa poder. Sabe o que é difícil de entender? Você pode ter um volume de gente. Quem disse que a igreja metodista é tudo que vocês veem, igual vocês vão ver hoje à noite aqui no culto? Vocês acreditam mesmo que a igreja metodista é o que vocês verão hoje à noite aqui no culto? Que vai ter gente até em pé? A igreja metodista é isso. Nem aos nossos olhos e nem aos olhos de Deus. Nem aos olhos de Deus. Estou fazendo só uma analogia para a gente entender. Então, a igreja do Senhor, ela é muito menor do que a gente imagina. E a cada momento você sente o tamanho da igreja, o tamanho do povo de Deus, em situações como essas. A gente fala, o Gideão, acho que ele falou assim, meu Deus, eu achei que eu era pequeno, eu sou menor ainda. Às vezes você está num templo grande, mas você tem uma mentalidade de uma igreja de 4 metros quadrados. Entende? Às vezes a gente está aqui na Fidelis Ferrari, mas a nossa mentalidade está em Marismênia. Deu para entender? Então, isso tem que ser pensado se nós estamos preparados para poder assumir aquilo que Deus quer nos dar. Será que nós estamos preparados? Eu confesso para vocês que eu olho isso e eu fico até meio assustado. De 32 mil, 22 mil voltaram. Gideão deve ter falado, o que eu vou arrumar da minha vida agora? Aí Deus estava dizendo, está vendo, Gideão? Você achou que você estava... Você está menor do que você imagina, Gideão. A coisa está mais feia do que você pensou. E foi só Deus abrir a oportunidade deles se voluntariarem. Agora, a proclamação aqui desses termos, que ele disse, quem for covarde e tímido, né? Volte. Aí, aquele monte voltou, né? Mas o que ele falou, isso está estabelecido na lei do Antigo Testamento, Deuteronômio 20, versículo 8. Ele simplesmente recitou o que estava na lei. Deus disse, faz o seguinte, o mesmo critério que eu estabeleci na lei, ok? Dado a Moisés, você vai fazer. Vamos lá, vamos ler Deuteronômio 20, verso 8. Olha o que está escrito. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso, de coração tímido? Está escrito isso aí? Vai, torne-se a sua casa. Aí que está o problema, olha a vírgula depois. Para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Aí que está o problema. Essa maioria debilitada emocionalmente tinha poder para destruir o grupo inteiro. Confere o que eu estou falando? O grande perigo, está dizendo, essa quantidade de gente com problemas emocionais não resolvidos, elas têm poder para destruir vocês todos. Então a gente tem um outro propósito de Deus aqui. Deus está dizendo, vocês serão diminuídos. Por quê? Para que vocês não fiquem soberbos, achando que a vitória veio de vocês. Segundo, porque eu preciso fazer subtrações no meio de vocês, para que essas crises, esses problemas emocionais não resolvidos, venham destruir vocês. Dos que estão saudáveis. Porque esse negócio pega. Ok? Então nós temos 2 propósitos, né? Mas a principal preocupação de Deus era impedir que os fracos influenciassem negativamente os poucos fortes que ainda havia. Os fracos podem influenciar os fortes que ainda existem. Ok? Sigamos. Todo mundo entendeu? Alguém quer comentar? Tudo certo? Versículo 4 a 7. E disse o Senhor a Gideão. Nós estamos só com quantos agora? 10 mil, né? O Gideão está preocupado. Está preocupado. Aí a gente começa a aprender também que qualidade é melhor do que quantidade. Né?
Por isso que Jesus poderia ter tido 1 milhão de discípulos mesmo, né? Mas ele teve 12. Tinha seguidores, mas discípulos. Né? Versículo 4 a 7. E disse o Senhor a Gideão, aí que arrebenta, né? Você já não tem nada no bolso, Deus só você tem muito aí. Você pode... Ainda muito povo. Muito povo. Faz-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo. O trocadilho de palavras aqui, os judeus é muito interessante, né? O hebraico, né? Como que eles jogam com as palavras, fazem as repetições, né? Este irá contigo, este contigo irá, porém de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 4. Todo mundo ligado? Sigamos para o versículo 5. E fez descer o povo às águas. Ele disse, desce todo mundo à beira das águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. A gente só tem 31,5%, né? Os soldados aqui, daqueles 100% que tinha. Só que agora vai ser subtraído 30,5%. Vai ficar só 1%. Aí dá medo, hein? E Deus disse o seguinte, eu vou explicar aqui a grosso modo. Ele disse, quem chegar, quando eles descerem, eles estão cansados, eles estão fadigados, mas quem chegar correndo, já se jogar na água, meter a boca na água igual o cão, porque o cara já deita na água e começa a lamber igual o cão. Você separa de lado. Agora os que se abaixarem e pegarem a água e levarem na boca, você bota do outro lado. Interessante, né? Como que Deus faz leitura de comportamento? A gente falou sobre isso ontem, né? Como que Deus observa comportamentos? Nós temos um Deus que observa. Lembra quando ele observou Gideão, malhando trigo no lagar? É o mesmo modus operandi. Então, gente, como é que Deus sabe? Deus está vendo a gente. Deus está vendo as nossas ações, os nossos procedimentos, o que a gente faz, como que a gente faz. Deus, ele se preocupa como nós fazemos. Deus não está preocupado com o que você faz, mas como você faz. Não é onde você chegou, mas como é que você chegou lá. Certo? Então o processo para Deus é muito mais importante do que o resultado, gente. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Porque ele participou do processo de Deus. Ele viu Deus face a face no deserto. Ele teve experiências que nenhum homem teve. No deserto, mas não entrou em Canaã. Porque Canaã, gente, a gente fica assim, nós precisamos conquistar isso. Isso não é tão importante. O que importa é o caminho que a gente faz para chegar lá. Não é o prédio que você faz que é importante. O importante é o relacionamento que você cria com Deus, carregando massa nas costas, cavando buraco. Esse que é que Deus observa. Deu para entender? Isso está claro? Aqui, Deus disse, quem chegar, já cair de boca na água, você separa para um lado. Os que pegarem a água e levar na boca, você separa. Então, esses que caíram lambendo a água, estão desesperados, né? Não é isso? Eles estão tão desesperados que eles se prostraram diante dessas águas. Nós já falamos tanto sobre isso, né? Eles estavam tão ansiosos para chegar a essas águas que eles se prostraram diante dessas águas a ponto de não observar mais nada. Aqueles que chegaram perto da água, mas não se prostraram diante da água, mas pegaram a água na mão. E quando você coloca a boca na água, você absorve mais água. Você não perde. Mas aqueles que pegam a água na mão, faz a mão
como uma concha e leva na boca, às vezes você perde um pouco de água, mas você não perde o foco. Porque você vai beber água assim, ó, olhando para frente. Você mete a mão na água e leva na boca. Você vai perder uma quantidade de água, vai ter que dar outras mãozadas, né? Mas você não, você está focado na frente, você está preocupado com o inimigo, porque você entende que a guerra continua. E que a perspectiva, você tem que continuar preocupado com o que vai acontecer, porque a gente tem mais lugares para andar, a gente tem mais caminho para fazer. Por isso que aqueles que pegavam a água e olhavam para frente, preocupados com o inimigo, é igual o gato comendo, filha. O gato fica assim, ó. Você viu o animal como é que tem medo do predador? Ele fica assim. Então a gente tem guerra para fazer. A gente tem coisa para conquistar. Nós temos perspectiva. Essa é a palavra, perspectiva. Deus falou, eu quero saber quem tem perspectiva para o futuro. Esse que tem, você separa e coloca lá. E foi 300. Agora, aqueles que se prostraram na água, porque eles estão ali terminando a história deles. Eles estão ali se prostrando diante de uma água que é o limite deles. Eles se jogaram, desistiram de tudo ali, eles estão só matando a sede deles. Então esse povo não serve, pode tirar. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que Deus está dizendo é o seguinte, aquilo que está diante de você ainda não é nada do que Deus quer te dar. Aquilo que você tem diante de você não é nada diante das possibilidades que Deus quer te dar. Eu tenho um ministério. Qual é o seu ministério? Eu tenho 1000 pessoas, eu sou grande, agora... Você está por fora. Você está por fora, rapaz. Quando você achar que você tem muito, eu acho que é pouco ainda, você vai, você vai crescer muito mais do que você imagina. Mas eu tenho um salário de 2.000, conquistei. Aí você fica valente, né? Você fica valente, chega com pose, né? Você ganhava 1.400, né? Aí seu salário subiu, você fala, agora eu estou diferente, eu não converso com mais ninguém. Estou ganhando 2.000 agora. Estou só conjecturando, né? Aí você fica metido. O cara falou, o que está diferente? Porque agora eu ganho 2.000. Fui promovido. Ah, você está diferenciado, né? O cara chegou no limite. Chegou no limite. Então, o que Deus vai fazer com essa pessoa? Agora, é bom quando você chega no alto e você fala assim, sabe, tem muita coisa que a gente pode fazer ainda. Alguém vai dizer para você, irmão, você é poderoso. Eu falo, não sou não. Tem muita coisa para aprender. Aquele que é poderoso, aquele que tem, aquele que é, e que Deus vai levar ele mais adiante, ele vai dizer assim, não sou nada disso que você está falando. Eu tenho muito que aprender ainda. Eu não vou ficar me vangloriando de um rio se Deus tem para mim um oceano. Entende? E o oceano, vocês sabem como é que é, né? É bem diferente do rio, né? Consegue entender o raciocínio que eu estou falando? Então tem gente que faz festa com pouca coisa. E não estou dizendo que a gente não tem que ser grato. Nós não temos que ser grato. Mas tem gente que qualquer coisinha que consegue acha que está superior, que esse é o limite, que eu sou bom, né, que eu cheguei num ponto, virou uma pessoa inacessível. Eu sou uma pessoa que não posso conversar com qualquer pessoa. Por quê? Afinal eu tenho 100 membros, né? Grandes coisas, 100 membros. Não, só porque você tinha 10, agora você tem 100, você acha que você virou Deus? Enquanto você vai ver grandes homens que têm 5.000, 10.000, 30.000 membros, aí eles são humildes e dizem assim, eu tenho muito que aprender. Enquanto você tiver essa perspectiva de que Deus pode fazer muito mais, você sempre será uma pessoa escolhida. Quando entenderam o que eu falei. Quem não entendeu o raciocínio, quer que eu explique melhor? Tem alguém que não entendeu? Nós vivemos dentro de um contexto de gente que não pode ter nada. Qualquer coisa que tem se julga superior aos outros. É porque Deus fala comigo. Eu sou uma escolha de Deus. Todos nós somos. Todos nós somos, né? Ah, Deus me ama. Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Ah, nós somos poderosos. Não, nós não somos poderosos, não. A gente não sabe o que é poder, não. Nós não somos nada. A gente tem muita coisa para fazer. Nós temos muita coisa para conquistar. Deus é assim, é um oceano profundo. Então, por mais que você cresça e aprenda, sempre
entenda que Deus tem muito mais para fazer. E outra coisa, se você não estiver preparado para aquilo que Deus quer te dar, não permaneça nesse reino. Esse reino é desafiador de crescimento. Você nunca vai poder dizer assim, agora eu vou beber essa água aqui, vou me saciar, aqui eu fico, vou até arrumar uma tenda aqui para mim. Deus vai te impulsionar. Quando você conseguir uma coisa, Ele vai querer que você consiga a segunda. Esse é o ciclo do reino de Deus. É sempre assim. Quando você estiver no terceiro nível, Ele quer te jogar para o quarto. Se estiver no quarto, Ele quer te jogar para o quinto nível. Sempre é assim. Tem gente que fica preocupada, pastor, não sei o que eu faço. É tanta coisa que Deus está fazendo na minha vida que eu não sei como administrar. Exatamente assim. Você está no reino de Deus. Quando você está no reino de Deus, tem muita coisa para a gente aprender. E quanto mais você aprende, mais você descobre que você não sabe. Sabia? Quanto mais você aprende, mais você descobre que você tem muito mais que aprender. Aí quando você fala que você sabe tudo, você é o quê? Eu sou um mestre. Você é um mestre, sei tudo, eu sou o cara que tem a resposta. Então você pode ir para lá, que você não vai fazer parte de coisas grandes mais não. Entendeu o que eu disse? Por isso que nós temos aqui, dos 31,5% que sobraram, agora foi subtraído mais 30,5%, sobrando apenas 1%. Esse foi o percentual de homens que foram desqualificados com perspectivas limitadas. Então está pronto para aquilo que eu tenho para você. Então, às vezes, quando a gente começa a avançar, a gente tem que fazer alguns ajustes mentais. Certo? A gente ajusta o mental e Deus ajusta a nossa vida. Toda vez que Deus vai avançar, a gente vai fazendo ajustes. Mas eu não tolero. Tem que tolerar, irmão. Uma vez uma pessoa falou comigo assim, pastor, eu lembro quando a gente tinha igreja, tinha 70 pessoas. Fala 70 assim, teórico, né? Eu acho que no meio de 70 não tinha 70, né? Igual o Gideão aqui, né? Aí a pessoa falou assim, o senhor mudou muito, hein, pastor? Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus que eu mudei. Porque quando eu estava lá, com menos pessoas, eu pensava, não, você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, você está fora. Acho que Deus olhava para mim e falava assim, bobinho, não sabe de nada. Você tem que ser 100%. Se você não for assim, como eu ouço muitas pessoas falando na igreja, eu não aceito pessoas que têm problema. Não aceita, não. Você vai ter que abrir mão de você mesmo. Para pular da ponte. É bom quando o problema bate na nossa porta, a gente perde a valentia rapidinho. A gente que gosta de falar, fulano está com doença porque não ora, porque não é crente. Fulano está sem dinheiro porque não é. Fulano, a gente gosta de falar, mas quando isso bate na nossa porta, a gente perde a valentia. Né? É igual o pastor valente que gosta de ficar condenando, né? Todo mundo, você não presta, porque você não sei o quê, você não pode, porque você fez isso, porque não tem misericórdia das pessoas, até que ele tenha um filho. Quando ele tiver filho, ele muda a valentia dele rapidinho. Que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Rapidinho você vai ver, muda tudo, os valentões. Olha e fala assim, você não vai cortar o cabelo. Se você cortar o cabelo, você está expulso da igreja. Se você usar essa roupa, você está expulso. Se você pintar o cabelo, você está expulso. As expulsões, né? Existe isso, tá? Vocês não sabem, existe. Vocês nunca foram nesse mundo de Nárnia, mas ele existe, tá? Onde você, não, porque você, afinal, aqui, ó, está expulso, tá tudo bem. Aí vem os filhos deles. Daqui a pouco os filhos deles estão lá na faculdade aprontando. É verdade. Está envolvido com coisa errada, daqui a pouco ele começa a mudar a conversa dele. Sabe como é que é, né, pessoal? Tem que ter misericórdia, né? Mudou? Mas você não é impiedoso, valente, juiz, né? Por que você mudou seu discurso? É mais ou menos assim. A vida ensina. É bom a gente ficar quietinho e ter misericórdia da vida dos outros, porque hoje é o cara, amanhã é você. Hoje o casamento dele está destruído, amanhã pode ser o seu. Hoje o cara está mal espiritualmente e você fala, poxa, o pastor, cara, fica perdendo tempo com esse cara. Amanhã pode ser você.
Crê no que eu estou falando. Tá certo? E como eu sou um dos mais velhos aqui, nesse universo, não espiritual, terra, eu cheguei primeiro que muita gente aqui. Nós que somos mais velhos, né, Napoleão? Nós chegamos primeiro, quando vocês chegaram, nós já estávamos aqui. Então não é só a gente aprende com a Bíblia, a gente aprende com a vida. Quando você entende que todo mundo tem problema, precisa de ajuda, a igreja já tem muita acusação. A gente já sofre acusação dos ímpios, a gente não precisa de acusação de gente dentro da igreja, não. A gente já tem problema demais do que juiz. E eu convido todos os juízes para ir embora. A gente não precisa de juiz, juiz aqui é só Deus. Todos os juízes que vêm para a nossa igreja, que gostam de ficar apontando o problema dos outros, acusando os outros, pode ir embora. Entende o que eu estou falando? Nós estamos num lugar onde nós dependemos uns dos outros. Ninguém é melhor, pastor não é melhor que ninguém. Pastor é comedor de arroz e feijão igual todo mundo. Ah, pastor. É como eu disse para vocês, quanto mais próximo do altar, mais perto do inferno você está. Entende o que eu estou falando? Porque a responsabilidade da gente é muito maior. Quem tem responsabilidade, quanto mais é dado, mais é exigido. Quem está mais próximo das questões espirituais, também estão mais próximos do inferno. Porque o julgamento vai ser diferente. Então, às vezes porque, como assim? Deu para entender? Respira agora, todo mundo. A gente volta ao normal. Cada um israelita, porque agora a conta ficou difícil. Nós temos 135 mil midianitas contra 300 israelitas. A proporção é de 450 por 1. Cada homem vai ter que ter força para vencer 450. Já pensou um negócio desse? Então é só Deus, né? Você já se viu numa situação dessa, você diz assim, meu Deus, estou cheio de problema, assim, aí você vai dizer, só Deus, é só Deus, assim que é bom. Tem coisas que é só Deus, porque 1 contra 450 é só Deus. Às vezes Deus tem que nos diminuir para a gente poder entender o valor dele, ou não? Às vezes tem que nos diminuir. A gente tem várias versões aqui dentro. Como estou entendendo? Versículo 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas. Agora vamos lutar. 300 contra 135 mil. O Gideão está numa prova de fogo aqui, né? E tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens reteve. Estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. Os homens de Israel foram posicionados estrategicamente num ponto superior, geograficamente, né, num ponto superior, enquanto os midianitas estão numa parte baixa. Ok? Vamos entender. Seguindo, o versículo 9 a 11 diz, e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. Isso que é legal, né, gente? Tem uma promessa sempre acontecendo antes da vitória. Então Deus deu a palavra antes da vitória. Versículo 10. E se ainda temes, olha que Deus bom. Se ainda temes descer, você tem medo ainda de descer. Desce tu e o teu moço, Purá, é o nome do moço dele, é o servo dele, ao arraial dele. Vocês vão primeiro, desce primeiro. E lá, quando vocês chegarem sozinhos, os dois, deixa o exército lá em cima, vocês vão ouvir o que eles vão dizer. E então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Deus disse, vocês vão ouvir da boca do inimigo que eu dei vitória para vocês. Legal, né? Então a gente tem que ficar observando o que o inimigo fala. Porque as palavras do inimigo podem revelar a nossa promoção. Né? Às vezes a pessoa está até falando mal de você. Aí você fala, puxa, não está falando mal de mim? É porque você está indo para o lugar certo. Se você está fazendo as coisas da melhor maneira possível, e mesmo assim as pessoas insistem em te atacar, é porque você está indo para o lugar certo. Então o inimigo, a melhor revelação que existe é do inimigo, porque ele fala para a gente que a gente está indo para o lugar certo. Você está falando, poxa, agora que eu comecei a buscar Deus, as coisas começaram a ficar difíceis,
Só porque agora eu quero dedicar minha vida ao Senhor. Exatamente, então você está indo para o lugar certo. E o inimigo te avisa. Então, vida de cristão não é fácil. Quando está indo tudo muito bem, você pode ficar desconfiado. Então, você pode perceber que o diabo ele vai mapeando todos os nossos procedimentos. Você vai fazer um negócio, tudo é batalha. Tudo é batalha. Você fala assim, eu vou no banco resolver um negócio. Você está achando que você vai chegar no banco e falar assim, ei, gerente, o negócio está tudo certo. Não é assim que funcionam as nossas coisas. Tudo tem engasgo. Você vai mandar um material para despachar para um lugar, você tem que vigiar. Que sempre acontece um desconforto. Vocês já perceberam isso? É sério, você não consegue, você não chega num lugar assim. É raro você chegar num lugar e falar, agora eu vou fazer isso. Vai ser tudo 100%. Sempre tem alguma coisa para incomodar a gente. Então não é fácil. Então tudo que você vai fazer, ore antes. Não subestime o poder do diabo. Ora, você fala assim, eu vou fazer um aniversário, eu vou fazer uma festa para comemorar. Aí o diabo fala assim, eu vou arranjar problema naquela festa. Assim, eu não vou, só vou convidar gente boa. Só vou convidar gente boa. Eu acho bom você orar antes. Aí você talvez vai ter um desconforto lá dentro, alguém vai falar alguma coisa que vai acabar com a sua noite. Entende? Então a gente tem que vigiar tudo que a gente faz, regar com oração. Tudo. Não subestime o diabo. Cada procedimento que você faz um negócio, você pega, empresta dinheiro para o cara e fala, não, o cara é meu irmão de igreja, rapaz, isso aí vai dar tudo certo. Daqui a pouco você está com dor de cabeça. É igual os irmãos que contratam crente, né? Agora não vai dar tudo certo. Isso é crente meia boca, é igual bomba relógio. Você bota dentro da sua empresa, daqui a pouco explode. Pum! É uma das coisas mais difíceis que existe. É você colocar, porque é irmão da irmandade, eu vou contratar, sai dessa. Aí você fala assim, não, eu vou contratar a irmã, pastor, porque ela tem depressão. Ela precisa de um psiquiatra e de um psicólogo, não de você. Porque você tem mania. Você quer ajudar a pessoa que não consegue nada na vida, que é relaxar. Não, agora eu vou consertar porque eu tenho uma unção. Desiste disso aí. Tem coisas que é só psiquiatra que resolve. E psicólogo. Não tem jeito. Né? Você vai contratar para ajudar o cara. Não, que eu quero ajudar, tadinho. Que a menina é problemática, né? Não é problemática, você vai ver o problema que vai virar para você. Contratar. Às vezes você tem que buscar qualificação nas pessoas, não buscar religião. Você faz o que, irmão? Eu sou administrador, tá preparado, está preparado. Você é qual religião? Não tenho. Não, vai vir assim mesmo. Eu quero que você resolva o meu problema. É igual você achar que crente tem que ser político. Não é político, não tem que ser crente, tem que ser gestor e honesto. Não importa de onde é. A nossa cidade precisa de um gestor honesto. Nós não precisamos de crente lá dentro, não. Quem disse para você? Quem falou para você que nós precisamos? É lógico. Se eu tivesse uma igreja grande, gigante, né, igual esses países têm aí, você acha que eu quero um pastor para ser gestor da minha igreja? Eu quero um administrador. Quem vai mexer com conta, ela vai ser um contador e um administrador. Você acha que eu vou contratar porque eu quero é pastor? Eu sou pastor. Ah, pastor é tudo? Imagina, né? Pastor sabe tudo. Pastor é filósofo, psicólogo, matemático, físico, médico. Ele quer ser tudo. Nós não somos tudo. Cada coisa no seu lugar, né? Porque pastor sabe tudo, né? Não sabe não, irmãos. Não sabe não. A gente tem que tomar conta da nossa vida. E vocês precisam focar e respeitar a qualidade, se você quer contratar para trabalho, qualidade profissional da pessoa. Não vai buscar religião, não, vocês vão arranjar problema. Tá? Os que não fizeram isso ainda, acham que eu estou falando besteira. Mas os que contrataram, sabem o que eu estou falando. Os empresários aqui sabem o que eu estou falando. Que às vezes é só dor de cabeça. O cara não chega, pastor, me liga. O cara não vem trabalhar hoje. Vai atrás de religião. Mas o cara faltou, já está com 3 atestados. E para te ajudar, depois ele fala assim, eu vou te processar ainda. Que ele quer arranjar uma grana, né? Para terminar a casa dele. Ele lembra de você, que trabalhou para você há 3 anos atrás. Ele fala assim, vem entrar na justiça que eu vou fazer uma grana. É desse jeito. Mas aceitou o acordo antes. Então vocês têm que parar de subestimar e olhar a qualificação das pessoas e não a religião das pessoas. Deu para entender o que eu estou falando? Não. É até desrespeito, né? Achar que só crente que
que pode, só crente que sabe fazer as coisas. Pois é. Eu não estou desqualificando os crentes não, tá? Eu só estou abrindo os olhos de vocês. Eu não estou falando que vocês são gente ruim. Eu sou crente também. Só estou dizendo que a gente às vezes está muito enganado. Tá? Eu lembro quando minha mãe morreu, quem ficou comigo a noite inteira no velório dela foi um católico. Sentou no meio-fio comigo e ficou comigo. Não ficou um da minha igreja. Mais ou menos assim as experiências. Né? Mas faz tempo, né? Vocês não eram dessa época. Se fosse vocês estariam todos no meio-fio, tenho certeza. Versículo de 9 a 11. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Deus disse: eu tenho dado na tua mão, então tenha fé. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço para o arraial, e ouvirás o que dizem. Então, agora, Deus disse: desce lá e você vai conferir o que eles estão falando. A proposta de Deus é fortalecer ainda mais a fé de Gideão. Pediu que ele descesse ao acampamento midianita, antes do exército, para observar e ouvir deles uma revelação de que ele iria vencer a batalha. Versículo 12, os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. 135 mil, né? E eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Um exército numeroso. Versículo 13, chegando pois Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Aí eles estão conversando, contando o sonho do exército dos midianitas. Eis que tive um sonho, disse. Eis que um pão de cevada torrado, um pão assado, ele está dizendo no original. Eis um pão de cevada assado, rodava pelo arraial dos midianitas. E chegava até a tenda, e a feriu, e a caiu, e a transformou de cima para baixo, e ficou caída. Versículo 14. Respondeu o seu companheiro, disse, o Gideão está ouvindo, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão. É a espada de Gideão que está contra nós. Ele disse: filho de Joás, Joás é o nome do meu pai, tá? Varão israelita, Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Ele ouviu da boca dos inimigos de que o pão que ele sonhou que estava rodando no meio dos midianitas era a espada do Gideão. Agora eu quero lembrar vocês o seguinte: vocês lembram quando o Gideão fez uma oferta para Deus? Lembra? E no meio dessa oferta tinha pão e carne. Não tinha pão e carne. Aquela oferta, aquela semeadura que ele plantou diante de Deus, lembra disso? O pão representa a palavra de Deus. O pão representa o próprio Cristo. Essa é a representação bíblica do pão. Por isso a relevância do pão aqui em destaque. Além, a carne não é destacada, mas o pão é destacado por causa do valor espiritual do pão, como sendo o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ao mesmo tempo, o pão é a palavra de Deus. Por isso que ele está representado como a espada de Gideão. Deu para entender? O que vocês entenderam aqui? Que aquela semeadura que o Gideão fez lá atrás virou uma espada para ele poder vencer o inimigo. Ou seja, o que a gente faz hoje para Deus representa a espada que vai nos dar vitória amanhã. Entendeu ou não? O que a gente faz para Deus hoje, embora ninguém veja, só Deus vê, a gente vai fazendo as coisas para Deus. Essa é a espada que vai nos dar vitória amanhã. Vai garantir o nosso futuro. Por isso que a gente planta e colhe. O agricultor planta hoje e colhe depois, ele não colhe na hora. Ai, pastor, eu venho na igreja e nada acontece. Ai, pastor, eu sou fiel e nada acontece. Ai, eu sou uma pessoa de oração, eu trato todo mundo bem e nada acontece. Claro que acontece, lança o seu pão sobre as águas, irmão. O reino de Deus é como uma semente. A gente semeia, espera o processo, depois você colhe lá na frente. Tudo que nós fazemos para Deus vai ser creditado para nós. Pode ter certeza, nada se perde. Tudo que você faz para Deus, faça o bem. Ah, mas eu estou num sistema, faça o bem, irmão. Faça certo, ok? Mas fulano, não se mova em função de fulano, faça certo. Faça correto.
Mas as pessoas estão me induzindo, mas você vai fazer certo, porque você se move com base no que você é com base no que as pessoas são. Não deixa as pessoas te desconfigurar, não. Vai agir por raiva, não perca a sua essência por causa das pessoas. Continue fazendo o bem, porque essa é uma semente para o seu futuro. Ok? Depois o pessoal fala assim, como é que você conseguiu sobreviver? A gente conseguiu sobreviver porque a gente plantou. A gente plantou. Lembra da pandemia? Quando aconteceu? Muitas igrejas fecharam, foi o momento que a gente mais cresceu. Nós começamos a crescer a partir da pandemia, nós não paramos nem um minuto. A igreja começou a sair para fora das paredes, as pessoas começaram a enxergar a igreja através da mídia. Foi na pandemia. Não faltou nada, nem financeiramente nós fomos abalados. Ninguém deixou de ser fiel na igreja. Ah, pastor, mas foi feio, né? Foi feio, sim. Mas foi uma tragédia para a igreja. Qual igreja, cara pálida? Para mim não foi, não. E que a gente não podia de um jeito, a gente fazia do outro. A gente não podia estar na igreja, a gente fazia pela internet. Não podia malhar o trigo, né, na eira, a gente malhou no lagar, irmão. Não é isso ou não? Nós não paramos, não. Se tira a gente daqui, a gente vai para debaixo da árvore. Nós somos assim. A gente não deixa de orar. O povo de Deus não se perde por sofrimento. A gente se perde por conforto. O sofrimento nunca destruiu o povo de Deus. Sempre fez crescer. Até os egípcios sabiam disso. Até os romanos sabiam disso. Só a gente que não sabe. Então o sofrimento não piora crente. Sofrimento melhora. Quem é crente melhora. Ora mais, busca Deus mais. O sofrimento só fez a gente crescer. E multiplicar cada vez mais. Toda a história do povo cristão foi assim. Agora, quando é que o povo se perdeu? Quando tinha conforto. Começou a ter muito conforto, começou a ganhar dinheiro, ficar rico, nós não precisamos mais de Deus. Né? É assim. Entende o que eu digo? Então, cuidado com o conforto. Conforto demais pode te dizer que você não precisa mais de Deus. Que agora você tem carro, né? Agora você tem casa na praia, né? Você tem coisa boa, a conta bancária está cheia. Quando acabar, você volta para a igreja, né? É assim. Gente inteligente anda com Deus mesmo estando em cima da montanha. Gente inteligente fala assim, eu sou empresário, mas hoje é dia de eu ir na igreja. Gente inteligente fala assim, eu tenho muito dinheiro, mas eu sei de onde veio. Eu sei quem eu sou. Infelizmente, aqui na igreja tem muita gente que não sabe mexer com isso. É perigoso crescer, começa a crescer, sumiu o fulano, o que houve? Não, porque ele está ganhando mais. Comprou carro, pastor. Quando estava montado numa monareta, estava vindo para a igreja. Na barra circular. Vindo para a igreja, a pé. É igual o crente que reclama, eu não posso ir na igreja porque eu moro longe. Mora longe como, irmão? Você não mora em São Paulo. Você atravessa a cidade com 7 minutos. Aí o cara fala, não, porque eu moro longe, pastor. Eu não estou conseguindo. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Aí Deus faz assim, que eu já vi isso, né? Os irmãos falam assim, se eu morasse aqui perto, aí Deus faz ele morar perto. Daqui a pouco está do lado da igreja, não vem na igreja mais não. Vocês nunca viram isso? Não vem mais na igreja. Aí Deus falou, então volta para onde você estava mesmo. Infelizmente é assim. O ser humano, o livro de Juízes mostra essa subida e descida do povo de Deus, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. Vocês entenderam então a questão da espada de Gideão, testificada aqui pelos inimigos? Olha, esse pão que a gente está vendo aqui, assado, é a espada de Gideão contra nós. Foi dito pelo inimigo, né? Do versículo 15, e sucedeu que ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. Que bom, né? A revelação não precisou nem vir da igreja, né? Veio lá de fora. Porque, às vezes, se a gente parar para ouvir a vida, a gente vai ouvir Deus falar. Ok? Toda hora a gente ouve Deus falar. Adorou e voltou ao arraial de Israel valente, né, agora? E disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas suas mãos, nas nossas mãos. O sonho cumpria a palavra de Deus, né? De que Deus havia dado a ele os midianitas. Ele está fortalecido agora. Aí no versículo 16 diz, então, dividiu os 300 homens em 3 companhias. Estrategicamente, Deus deu essa direção. 300 homens, 3 grupos de 100, ok? Vocês ficam
separados. E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios com tochas neles acesas. Aí deixa eu explicar. O objetivo aqui de Deus, de dividir as forças, né, é como se representasse um cerco ao redor dos midianitas. Eles vão se dividir, vocês não vão ficar todos juntos. Um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui. 3 grupos de 100. Os midianitas vão ver vocês divididos em 3 grupos de 100. Eles não sabem quantos vocês são. Mas vocês vão fazer essa divisão. Olha a estratégia logística de guerra. Vamos lá. Nós temos 3 elementos aqui que possuem significado, que são as buzinas, que serão tocadas antes, os cântaros vazios. Por que cântaro vazio? Porque eles pegaram aqueles jarros, os cântaros, ok? Como se fosse um jarro de barro, é um jarro de barro. Por que tem que ser vazio? Porque eles vão colocar a tocha, como se colocasse uma vela dentro do cântaro. Para que isso? Para eles se moverem. Porque se eles pegam, imagina uma vela, aqui é uma tocha, tá? E você vai se mover, ela corre o risco de apagar. Então eles colocam ela dentro do cântaro. Essa luz vai ficar protegida pelo cântaro. Entende o que eu estou falando? E no momento certo, Deus vai dizer, quebra o cântaro. E a luz aparece. Certo? Então a ideia é essa. Deus falou, ó, buzina na mão, cântaro vazio e dentro dela uma tocha. Aí, por enquanto a estratégia aqui é uma estratégia inteligente. A gente não entrou no contexto espiritual ainda não. Vocês vão fazer um cerco, né? Para que serviam as buzinas? Vamos para o entendimento de buzinas aqui. Buzinas serviam, que eram as trombetas ou o chofar, ok? Serviam para quê? Número 1, para convocação. Quando queria convocar o povo, você tinha um toque específico para convocar o povo. O povo ouvia o toque, sabia que tinha que chegar. Serviam para proclamação, para declarar alguma coisa, e serviam para exaltação. 3 coisas que eu disse. Para que serviam as buzinas, ou os chofares, né, que a gente fala? Serviam para convocar, serviam para proclamar e serviam para exaltar. Porque aquele chifre de animal, ele conseguia fazer a propagação do som no deserto em ondas. O cara, as ondas iam espalhando no deserto, o cara estava ali a 4, 5 quilômetros, ele ouvia. Certo? Você não tem barreira. Então no deserto aquilo ia longe. Então dependendo do toque, cada toque tinha um significado. O que está acontecendo aqui? Esse toque é para quê? Para convocar? Está chamando a gente? Não é não. Depende do toque. Esse toque é para proclamar alguma coisa que vai acontecer, declarar alguma coisa que vai acontecer, ou é para exaltar a Deus? Entende? Só que vocês vão ter que observar o contexto para entender. O contexto que vai explicar qual é o sentido dessa buzina. Ela está tocando, ela está sendo tocada em que sentido? Vamos lá. Então nós temos buzinas, nós temos cântaros vazios, eu já expliquei, para comportar as tochas acesas dentro. Cântaros de barro. Nós temos tochas que representam a iluminação espiritual. Aí nós temos aqui 3 coisas poderosas para vencer batalha. Vocês acham que isso aqui está aqui à toa? Nós temos que ter buzinas, cântaros e nós temos que ter tochas. São 3 elementos para vencer batalha. Ok? Vamos seguir que eu vou explicar mais na frente. Versículo 17 e 18. Que o propósito aqui, o que vai fazer a vitória acontecer vai ser a iluminação. Ok? É a iluminação. Porque no contexto espiritual, isso é claro, falado por Deus, o meu povo se perde porque faltou conhecimento. Então, a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Ah, pastor, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês entendem que a falta de conhecimento desdobra para um monte de coisa? Desdobra a gente para fazer coisas que a gente não pode fazer. Desdobra a gente para orgulho. Desdobra a gente para vaidade. Para a manipulação das pessoas. A gente se perde por falta de conhecimento. Isso é um princípio. Ah, pastor, mas a guerra faz a gente se perder. A gente não se perde na guerra não, irmão.
A gente não se perde, não pode bater no nosso lombo bastante que a gente ora. Pode, eles tiram a casa da gente, a gente ora, vai para Deus, busca Deus, começa a orar em línguas, aí é assim que funciona. Aí que a gente fica cheio do Espírito Santo. Mas a ignorância é terrível. Porque quando você é um ignorante, você não tem conhecimento bíblico, todo mundo te manipula. Você acredita em tudo que as pessoas falam, as pessoas te controlam, você começa a assumir algum tipo de identidade que a Bíblia proíbe, você se torna uma pessoa má, grossa, vaidosa, manipuladora. Então, assim, estão entendendo o que eu estou falando? O segredo do povo de Deus é a iluminação. Qual é a obra do Espírito Santo hoje? Iluminação. É iluminação. Por isso que o Espírito Santo está na terra, para nos iluminar. Ele nos guia em toda a verdade. Uma verdade que já existe, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. A obra do Espírito Santo é iluminação. Iluminação é você passar a enxergar o que já existe. Ok? Isso é difícil de entender? Pastor, mas a gente, não é revelação. Revelação é aplicado de forma errada, gente. A palavra revelação é aplicada de forma errada. É coisa que, de repente, a gente aplica de forma errada. A obra do Espírito Santo na terra é uma obra de iluminação sobre coisas que já foram dadas. Nós temos a Bíblia. Se você pega uma pessoa que não conhece a palavra, ela olha para a Bíblia e não entende nada. Você tem muitas igrejas e muitas pessoas que usam a Bíblia de forma errada. Você tem também alguns religiosos que têm Bíblias em casa, está dando poeira, o cara abre lá no Salmo 91 e deixa lá. Você vai em alguns lugares, vai na barbearia, o cara tem o Salmo lá aberto, porque ele acha que aquilo tem poder, mas ele não pratica aquilo. A Bíblia em si mesmo, a letra sozinha mata, mas com o Espírito ela vivifica. Deu para entender? Por isso que a obra do Espírito Santo é uma obra de iluminação para fazer a gente enxergar na Bíblia o que a gente não enxerga. Então não vem me dizer que há coisas novas para você, para Deus, entendeu? Te mostrar. Entende o raciocínio? Tudo nos foi dado. A Bíblia é nosso fundamento. A igreja foi fundamentada nessa doutrina bíblica. E agora nós precisamos enxergar. Aí o Espírito Santo faz isso. Ele nos guia em toda a verdade. E eu posso ouvir, rapaz, nunca tinha visto isso aqui nesse texto, não, né? Não é assim? Isso é a obra de iluminação. Porque o Espírito Santo, presta atenção na palavra, é uma luz provisória. Que está nos levando a uma luz definitiva, que é o sol da justiça, que é o próprio Deus. Então o Espírito Santo está nos guiando na terra, até que a gente chegue no sol da justiça, que é o próprio Deus. Porque a cidade para onde nós vamos, ela não tem iluminação igual a gente vê. Deus é a sua própria luz. Por isso que Deus é o sol da justiça, o Espírito Santo nos guia. Por enquanto nós temos o Espírito Santo nos guiando, quando nós chegarmos no céu, nós seremos iluminados definitivamente por Deus, que é o sol da justiça. Deu para entender isso? Amém? Então não dá para você ficar inventando coisa. Por isso que a iluminação aqui é a fonte de poder para tudo, para o conhecimento. E a iluminação, ela confunde o inimigo. Quando você tem conhecimento, quando você tem iluminação do Espírito Santo, você tem conhecimento da palavra. Se você tem iluminação do Espírito Santo, você tem conhecimento da palavra. E quando você tem conhecimento da palavra, você confunde o inimigo. O inimigo vai ficar embaraçado. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele confundiu os inimigos, ele embaraça o inimigo. Ele fala, eu vou confundir os seus inimigos. O diabo fica doido. Né? Porque o diabo fica assim, como é que esse cara consegue? Como é que essa mulher sobrevive? Como é que... Entende? É uma confusão. A gente vai seguir mais. Por isso que, versículo 17, e disse-lhe, olhai para mim e fazei como eu fizer. Gideão disse para o exército, olhe para mim, dos 300, e faça como eu fizer. Porque Deus já tinha orientado para ele. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim vocês farão? Ele diz, tocando eu a buzina, e eu e todos que comigo estiverem. Então também vós tocareis a buzina. A buzina veio primeiro. A buzina ao redor de todo o arraial e direis. Aí que está. Junto com a buzina, a gente tem aqui palavras que serão ditas. Espada do Senhor e de Gideão. É isso que eles querem. É isso que eles querem. A gente está declarando que a espada do Senhor vai destruir os inimigos. Certo? E então, o propósito da buzina sendo tocada aqui é um propósito de proclamação. Vocês vão declarar o que vocês querem que aconteça. Deu para entender? Vocês vão declarar. As buzinas
Então vão declarar o que vocês querem que aconteça. Aí tem a lição para a gente. Você tem que falar o que você quer que aconteça. Se você falar o que você não quer que aconteça, vai acontecer. Ué, tudo que você fala acontece. Você fala assim, a minha vida não vai dar certo. Você está falando isso aí, ué? Então não fale o que você não quer que aconteça com a sua vida. Aí eu vou acabar morrendo. Aí eu vou acabar perdendo tudo. Aí eu vou acabar não conseguindo nada. Não fale o que você não quer que aconteça. Entende o que eu estou dizendo? Verbalização. O mundo foi criado através de palavras. Deus disse, haja luz e houve luz. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então há poder nas palavras. Se você não quer que aconteça, então não fala. Aí mamãe vai acabar morrendo. Não fala isso. Eu vou acabar perdendo tudo. Há poder nas palavras. Por isso que o toque de trombeta que acontece primeiro representa a proclamação do que eles querem que aconteça. Eles disseram, espada do Senhor e de Gideão. Vamos matar os inimigos. Os inimigos serão destruídos pela espada do Senhor. Proclamaram antes o que eles queriam. Entenderam o sentido da trombeta? Esse toque de trombeta aponta para uma proclamação, como uma declaração profética do que nós queremos que aconteça. Se eu quero que aconteça, então eu digo. Você crê que esses ossos viverão? Ezequiel. Deus não falou isso para Ezequiel? Ele falou, tu sabes. Ele falou, então profetiza. Se você crê que esses ossos podem reviver, então fala, rapaz. Fala que vai dar certo, diga que vai dar certo. Então a primeira coisa é falar. Para vencer guerra, a gente tem que declarar o que a gente quer. Por isso nós devemos declarar profeticamente sempre o que nós queremos. Amém? Está entendido? Versículo 19 e 20. Chegou, pois, Gideão e os seus 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. De noite, hein? O contexto é de escuridão. Por isso que a iluminação é um fator fundamental. No mundo escuro, quem tem iluminação vence a guerra. Por isso que o texto está dizendo, ao princípio da vigília da meia-noite, meia-noite representa o momento mais escuro da vida, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas. Veio primeiro. Vocês sabem o que as buzinas estão fazendo. Depois eles quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram, espada do Senhor e de Gideão. Simples aqui. Toque de buzinas. Declaração do que você quer que aconteça. Cântaros quebrados significa quebrantamento para poder vencer a batalha. Quebrantamento. Vocês vão perceber que depois que os jarros foram quebrados, só surgiu o quê? A iluminação. Porque as tochas estavam dentro dos cântaros. Depois que os cântaros foram quebrados, restou somente buzina e tochas acesas. Isso significa, se você quer vencer batalha, primeiro, você tem que declarar o que você quer, buzinas. Segundo, você tem que aprender a se quebrantar. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deu para entender? Não importa o que você está passando, irmão. Amoleça seu coração. Tem pessoas que são duras. Elas não admitem que estão erradas, elas não admitem que são fracassadas, elas não admitem, elas sempre têm uma postura de dura serviço, coração duro de pedra. Por isso que os cântaros representam o quebrantamento necessário para que a luz venha. Deu para entender? A sequência é essa, toque buzinas. Quebrem os cântaros. As tochas acesas vão aparecer depois do quebrantamento, que significa iluminação espiritual, que só acontece após os vasos serem quebrados. Às vezes nós temos que ser quebrados para a nossa luz vir, né? Enquanto nós não somos quebrados, a nossa luz fica oculta. É revelador isso ou não? Você pode ter até a luz. Nós temos luz. Mas às vezes a nossa luz fica encoberta pela falta de quebrantamento.
Pastor, mas aí não, né? Eu vou admitir, eu sou um cara... Não, é assim que funciona o reino de Deus. As tochas acesas vieram a partir do quebrantamento. O quebrantamento viabiliza a iluminação. Amém, irmãos? A gente está terminando. Versículo 21, Gideão diz para ele se conservar cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Todos eles estão agora. Grupo de 100, 100 e 100. Fizeram um círculo ao redor dos midianitas. Só que agora tem uma luz no escuro. Cada homem tem uma tocha na mão. O que vai acontecer? Conservou-se cada um no seu lugar, estão parados agora com a tocha na mão. Então todo o exército pôs-se a correr gritando e fugiu. O exército dos midianitas correram. Por que eles correram? Acharam que tinha muita gente. Porque eles estavam atrás da luz. Então eles viram que aquela coisa toda iluminada. Você imagina a propagação de uma luz na mão de cada um. Um exército aqui, 100 homens com a tocha na mão, mais 100, mais 100. Eles olharam assim, eles não tinham noção do que estava atrás. Então eles imaginaram assim, eles devem estar assim, 1 milhão de homens aí do exército. Porque a luz confundiu o inimigo. Entendeu isso? É um propósito estratégico de criar uma ilusão de ótica para os midianitas. Divisão de 3 grupos de soldados com tochas iluminadas nas mãos. Eles perderam a noção da quantidade, não tinha como ver. Porque a luz ofuscava, né? A luz prevaleceu. Vocês conseguiram entender a logística da estratégia aqui? Ou não? Ok. Aí onde é que Deus entra aqui? Porque até então, o que foi feito aqui foi uma obediência de falar, vocês vão pegar os cântaros, vão colocar tochas dentro, toca a buzina. Aí o cara que assim, quer passar na frente de Deus, fala assim, a gente tem a espada aqui na mão, não ficar com cântaro na mão, fica quieto, você não sabe como é que Deus trabalha. Né? Às vezes a pessoa quer ensinar Deus, falar assim, não, mas o que eu vou fazer com tocha na mão? Calma. As batalhas, quanto maiores a gente tem, mais a gente tem que confiar em Deus. No método convencional não adianta, gente. Mas eu vou comprar uma metralhadora para mim. Mas Deus está o quê? Tem 135 mil homens aqui, é só Deus. Aí quando Deus monta uma estratégia para você fazer, né, de obediência, você fala, não vou fazer não. Aí, às vezes Deus quer te dar uma vitória e fala assim, faz o seguinte, vai lá e dá pão para o seu inimigo. Não, aí não. Eu não quero te humilhar, Deus está dizendo isso para você, eu não quero humilhar você. Essa é só uma estratégia. É só uma estratégia. Entendeu? Para você ter vitórias maiores. Então, às vezes você tem o poder na mão que vai te dar um nível de vitória pequena. Vitórias maiores exigem você entender Deus. Às vezes você tem, às vezes as pessoas... aqui na igreja tem todo tipo de gente, né? Todo tipo de gente. Então, às vezes você tem inimigos que sentam para me ouvir. Não é legal isso? Não é bacana? Não sei, pastor, você já tem essa experiência do cara sentar para te ouvir, mas é seu inimigo. Fala mal de você. Entendeu? Só que às vezes fala mal de mim para pessoas que gostam de mim, aí complica. Que eles contam para mim. Aí as pessoas falam assim, pastor, mas vamos tirar esse cara da igreja. Não, aí é fácil, né? É fácil você tirar o cara da igreja. Você chega para o cara e fala assim, cara, a partir de hoje, já que você não gosta de mim, você vai sair da igreja. E vai fazer o que aqui? Uma igreja inteira que não quer mais saber da pessoa, e um cara, e o pastor que não quer. Então o cara vai sair. Então é fácil você fazer isso. Mas eu não posso fazer isso enquanto eu tenho possibilidade de vitórias maiores. Deu para entender? Porque a minha mão é leve, é melhor você ter a mão de Deus. Então aí eu falo, aí o pessoal fala, pastor, eu não consigo te entender. Eu falei, você não consegue me entender? Eu estive conversando com o pessoal no sítio, eu falei, pastor, eu não consigo te entender. Eu falei, você não consegue me entender, eu sou o líder, né? Então você tem uma arma para você atirar, você tem o poder, eu sou o pastor da igreja, eu tenho o poder no microfone na minha mão. Se eu for usar isso contra as pessoas, eu vou destruir as pessoas. Mas Deus me confiou uma autoridade.
Se eu agir no método convencional, eu vou me diminuir. Deu para entender isso? Então é melhor você ficar assim, pastor, mas como é que você consegue conviver com um cara que fala mal de você dentro da igreja, para todo mundo lá fora? Eu falei, é assim que funciona. Eu não sou um cara comum. Hoje eu tenho na minha igreja gente que já falou mal de mim, me atacou, que senta hoje e me ouve. Eu gosto assim. Entendeu? Eu acho lindo isso. Aí, pastor, o que você vai fazer? Eu vou ajudar, eu amo ajudar quem me fez mal. Eu amo ajudar quem me fez mal. Amo. Você fala assim, eu te dou até sangue, eu dou sangue para você. E eu sou capaz de doar até um rim para você. Você não acredita, não? Porque é assim que funciona. A vitória, quando ela vem de Deus, ela é muito melhor. Então, assim, se você tiver poder para fazer alguma coisa, eu ensinei sempre isso para os meus filhos. Eu falava isso sempre para o Vitor. Vitor, se você tiver poder para destruir uma pessoa, nunca faça isso. Às vezes você fala com uma palavra, você destrói a pessoa. Não usa nunca o poder. Você recua com o poder e deixa Deus fazer as coisas. É bem melhor. O desdobramento é muito mais legal. Eu não acho interessante você... eu gosto que as pessoas entendam, me vejam pregando e falam assim, poxa, quebrei a cara, bicho. Eu achei que esse cara era bandido, mas não é. Então é muito melhor essas coisas. Então nós temos que aprender a seguir os métodos de Deus. Acho engraçadinha a cara de vocês, como é que fica. Vocês deviam estar aqui para vocês verem como é que fica a cara de vocês. É lindo. Estou falando dentro de um contexto, porque isso existe. Né? Isso existe, é igual um livro. Você escreve um livro, o seu inimigo lê seu livro, mas ele às vezes não olha no seu cara, mas ele lê seu livro. Ele assiste sua pregação. É massa isso, né? Então, você tem que crescer a partir de saber quem você é. E deixar Deus fazer as coisas. Esse reino é dele, não é nosso. A minha mão é leve, minha mão não serve para nada, né? Pegaram a visão ou não? Então a gente aprende com a vida. Com o tempo vocês vão chegar nesse ponto. Pastor, você está desabafando? Não, estou ensinando. Fazendo igual o Denzel Washington. O cara falou assim, você está me ameaçando? Eu falei, não, estou te preparando. O Denzel Washington, daquele filme do protetor, e fala isso com o cara. Falou, você está me ameaçando? Ele falou assim, não, eu estou te preparando. Entendeu? É um ensino, né? Quantos soldados haviam ali? 135 mil, mas o texto do versículo 22 diz, tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial que fugiu para Zerera até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Aqui acontece uma ação espiritual provocada pelo próprio Deus. Porque cada um começa a se atacar. Estranho isso, né? Eles estão tão confusos que um começa a atacar o outro. O cara está correndo do lado e acha que o cara é inimigo, aí o exército se autodestrói. É a autodestruição. É uma ação provocada pelo próprio Deus. Versículo 23. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram aos midianitas. A gente tem a união de demais tribos em cooperação, avançando contra os midianitas. Legal. No versículo 24, também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bara. E também o Jordão, convocados, pois todos os homens de Efraim tomaram-lhes águas até Bet-Bara, e o Jordão, a gente vê um cerco, foi feito nos rios de Bet-Bara, para evitar a fuga dos midianitas por ali. Eles cercaram os rios. Versículo 25, prenderam os dois príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zebe, mataram a Oreb na penha do Oreb, e a Zebe mataram no lagar de Zebe. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zebe a Gideão, além do Jordão. Vocês perceberam que a gente tem uma ação humana, por causa da estratégia, e nós temos a ação de Deus, que foi a confusão entre eles, se autodestruindo. Deu para entender? E aqui, eu quero fechar, não acabou não, só vou fechar com 3 itens. Se você quer vencer batalhas, número 1, pegando todo o assunto, número 1, confie em Deus, mesmo quando a batalha for desproporcional.
Primeira lição. Mesmo que for desproporcional, se você achar que o problema é muito grande, é uma doença que você acha que não tem cura, confie em Deus mesmo quando a batalha for desproporcional. Terceiro, subtraia da sua vida todos os que podem te influenciar negativamente. Está claro isso no texto? Os tímidos são os sem atitude, os medrosos e os sem perspectivas. Não tenha medo da subtração. Toda vez que você for crescer, Deus vai tirar alguém da sua vida. Pode preparar, certo? Então, subtração é tão importante como adição. Às vezes o cara está namorando com a menina, ele começa a pedir a Deus para crescer, para melhorar, daqui a pouco a menina vai embora. Subtração. Né? Então, às vezes você vai fazer o quê? Você não quer crescer? Então, tem porta que você vai passar que não cabe a algumas pessoas. Então, a gente tem que preparar para essas coisas. Crescimento envolve subtração, vitória envolve subtração, está bem claro aqui. Poucos com coragem e determinação valem mais do que muitos sem. Isso é claro também. Terceiro, o que você planta para Deus, hoje será uma arma para definir o seu futuro amanhã. Esses 3 itens importantes. Confie em Deus, mesmo quando a batalha não for proporcional. Subtraia da sua vida todos os que podem te influenciar negativamente. E o que você planta para Deus hoje será uma arma para definir o seu futuro amanhã. E eu abro para vocês fazerem comentários, quem desejar. Quer fazer, Jaque? É interessante também que o capítulo a gente não escolhe, né? Ele vem na sequência, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, você escolheu esse dia para dar isso. Não, a gente não escolhe não, é a sequência. O que cai a gente acata, não vai fazer o quê? Tem hora que você olha um capítulo que é tranquilo, outros, ele é muito incisivo, e ele é para esse tempo, não tem jeito, não tem jeito. A semana que vem, capítulo 8, não sei. Então, o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar, né? Foram 300 consolidados, né? 300 consolidados é melhor do que você ter 32 mil sem estar consolidado. É, legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim. Os desistentes também foram abençoados pela vitória, né? Bem observado, né? Beneficiou só que a valentia dos 300 que trouxe vitória para a nação inteira, né? É sempre assim, né? Você tem um grupo de heróis que vão avançando e todo mundo depois vai navegando fala, nós conseguimos, né? Nós conseguimos. O pessoal fala assim, tá vendo essa torre aqui, nós que fizemos. Você cara pálida, fez? Não fez, né? Você carregou a massa, você deu dinheiro? Não. Então, assim, é muito legal. Mas faz parte, né? A igreja é uma pirâmide de cabeça para baixo, né? Um grupo pequeno sustenta a maioria. E é uma realidade em todas as igrejas. Você tem um grupo pequeno que ora, um grupo pequeno que corre atrás, e a maioria vai. Às vezes você tem, as pessoas estão com você pelo lugar que você está indo. Certo? Elas estão com você porque sabem que você está indo para um lugar legal. Mas elas vão te deixar quando elas virem alguém que está andando mais rápido para o lugar. Então elas vão te deixar. Eu estou falando num contexto sério, tá? Não estou falando num contexto de covardia, não. Porque às vezes você tem atitudes que você toma que não é baseado nessa covardia, né? Mas sim coisa errada. Eu acho que quando tem coisa errada no meio, o cara tem que abrir mão mesmo. Não tem que apoiar nada, não. Mas você tem coisas que não tem explicação, cara. Tem coisas que você não tem explicação. É medo mesmo. Eu estou com medo. Qual é o seu problema? Medo. Eu já tive problema de gente que desistiu por causa de ciúme. Saulo. Ciúme. De ver alguém crescendo e falar, mas antes, eu já ouvi isso, assim, antes era só nós aqui, agora chegou esse monte de gente. Eu ouço isso. Ué, eles chegaram para fazer o que vocês não fizeram. Eles chegaram para poder usar as enxadas que vocês não usaram. Eles chegaram para poder
conquistar, né? Porque quando vocês não clamam, as pedras clamam, irmão. Deus vai suscitar pedras, Deus vai trazer gente para fazer o que vocês não fazem. A obra vai ser feita. Sempre vai ser feita, as coisas vão ser feitas. A gente está aqui para fazer. Você pode ter certeza que Deus vai fazer. Agora nós temos que nos tornar participantes do que Ele está fazendo. Isso é bom, eu peço sempre a Deus, me deixe participar do que o Senhor vai fazer. E se eu não tiver interesse nisso, Ele me bota para lá e chama outros para fazer. Então eu fico preocupado às vezes, né, porque perde-se a oportunidade de participar. E chegam pessoas que chegam e fazem. Eu falo assim, mas o cara chegou agora, já está fazendo. É assim que Deus faz, é massa isso, né? É isso que é legal. Deus traz o cara que começa a pregar, a fazer as coisas. A prova de que a obra é de Deus e não de homens. Eu acho muito legal isso. Eu louvo a Deus porque Deus nunca me deixa sozinho. Porque quando os antigos começam a se acovardar, Deus começa a trazer gente de fora. Eu acho lindo isso. Aí Deus está dizendo para mim, eu não estou te deixando sozinho. Eu sou dono desse negócio. Mas eu gostaria que os da casa fizessem. Eu gostaria que eles falassem, pastor, a gente está firme com você nesse negócio. Mas esse é um ciclo natural desse contexto espiritual, isso faz parte do show. A gente não se assusta com isso, não. Tá? Não se assuste também com o conteúdo do capítulo 7, gente. É ele que puxa, o contexto do capítulo 7, ele puxa para esse tipo de ênfase, né? Então, talvez você veja aqui pela primeira vez, né? O pessoal que está antigo já sabe como é que funciona, né? Semana passada foi tranquilinho, não foi? Foi tranquilo. Mas aí você pega um momento que é mais... puxa um pouco da orelha da gente, né? Mas faz parte. Quero agradecer pelas colocações de vocês três, né? Vinícius. Mesmo sem entender. É porque quando você tem 32 mil soldados e Deus te tira 99%, você fica doido, irmão. Perder às vezes é ganhar, né? Isso não é fácil, né? Mas é isso aí. A gente não entende certas coisas, mas quem está no controle sabe o que está fazendo. Tem horas que você fala, a gente ora para pedir a Deus, Deus me ajuda nisso, me ajuda nisso. Eu preciso mudar minha vida. Aí vem uma tempestade. Aí você fala, meu Deus, a gente nunca imaginava que um terremoto pudesse livrar Paulo e Silas, né? Você espera para um terremoto? Quando você está pedindo a Deus uma saída, você não espera um terremoto. Então, às vezes Deus sacode a gente para libertar, para salvar. Há uma dor que acontece, uma decepção, porque nós só nos movemos assim. Às vezes você está numa posição errada, você fica ali. Fica ali. Deus falou, eu quero algo maior para você. Você não entende. Ele fala, o que ele tem que fazer? Ele te bota numa crise, você é ferido, machucado, fala, agora eu me movo. Moveu ou não moveu? Sim. Deus teve que, para trazer Davi para casa, para Ziclag, Davi estava lá ganhando guerra, não vinha para casa. O inimigo entrou dentro de Ziclag, saqueou a cidade e chegou o aviso para ele, o pessoal saqueou sua cidade lá. Aí ele volta. Ele só volta para a família depois que ele descobre que ele está perdendo ela. Aí ele volta para recuperar. Porque ele só ficava em campo de batalha, a família ficava lá. O contexto é esse. Então, às vezes a gente tem que perder para ganhar. Né? Amém, pessoal? Por hoje? O pastor vai falar. Amém. Eu acho que eu vou ter que botar na próxima escola bíblica um microfone para vocês participarem mais, né? E o pessoal mais antigo da escola bíblica, Renato, você percebeu que o nível aumentou aqui nessa escola bíblica? Você percebeu? As perguntas, os comentários. Antigamente era uns trem ruim, né, cara? As baixarias, falavam as coisas, o nível subiu, né, rapaz? Você percebeu, Elisângela, isso? Eu falava assim, gente, comentário relevante. Aí o pessoal falava umas batatinhas, rapaz. Eu falava, meu Deus do céu. Até os jovens ficavam arrepiados. Os jovens falavam, meu Deus. Mas olha, o padrão está alto hoje aqui. Hoje não, né? Depois que a gente, uns 2 estudos para cá, o padrão subiu, hein? Você está doido, só coisa bem feita. Você quer entrar no barco também, né, Robinho? Não estraga o clima, não, hein? Foi o que ela falou, né? Primeiro, a liderança tem que saber o que está fazendo, né? Deus convenceu o líder, né?
para que o líder pudesse convencer o pessoal. Mas, na verdade, tudo na vida é problema de liderança, né? Tudo. Todo fracasso é liderança, não tem jeito. A gente, às vezes, fala assim, porque dor de cotovelo, que esse povo, né? A questão é liderança. Liderança é tudo na vida é liderança. Na empresa, na família, na igreja. Só que liderança terceiriza, né? Liderança terceiriza. Fala assim, fulano, se eu tirar fulano, vai melhorar. Às vezes não. Não precisa ter medo de pessoas, de oposições. O negócio é você manter a vida de forma certa, senão você vai arranjar problema, cara. Se você começar a falar besteira e coisa incoerente, você vai arranjar problema com o povo, pode ter certeza. O povo reage, né? E quem geralmente reage é gente que tem mente boa. Os reativos são os que fazem mudança no mundo, né? São os que falam, ei, não entendi isso aí não, como é que vai ser? Para onde foi o dinheiro? Aí pastor não gosta, está perguntando para onde foi o dinheiro, como assim? Está se levantando contra o ungido? Aí começa, ameaça. Aí não dá, né? O cara fala, pastor, isso aí eu acho que está errado, né? 2 pesos, 2 medidas, não é? Como é que é? Só o cara que pode ou não pode? Então, assim, essas coisas vai se meter com problema, vira telhado de vidro e depois reclama da reação do povo. O povo reage. De jeito não. Amém, povo. Vamos orar para terminar? Oremos. Pai Santo, obrigado por esse tempo na Tua presença. Mais um capítulo nós vencemos hoje. Guia-nos em toda a verdade, que tenhamos um dia abençoado e que tenhamos uma noite de Santa Ceia poderosa na Tua casa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. מזמור לדוד השם, רואי לו יחסר. הנה עוד אשר יביצני על מי מלוכות ינעלני, נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו.